Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para a defesa de tese da Mariane Stelle Peixoto e Silva, cuja tese de doutorado é intitulada Sensores Multiparâmetros Baseados em Reflectometria Raman Anti-Strux no Domínio do Tempo em Fibra Óptica. A banca aqui formada por mim, Joaquim Ferreira Martins Filho, que sou da UFPE, eu sou o orientador, professor Eduardo Fontana, também da UFPE, professor José Luiz Fabres, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, professor Marcelo Martins Werneck, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o doutor João Batista Rosolém, do CPQD, a tese que tem a Mariane como autora, né, doutoranda, eu como orientador, e tem um co-orientador, professor Jean Fonseca do Nascimento, que também é da UFPE. Então, a Mariane tem de 50 a 60 minutos para fazer a apresentação, depois, em seguida, segue a arguição pela banca, e depois a deliberação. Então, antes de começar, eu queria agradecer aos membros da banca por terem aceitado o convite, participar da banca, e dar a palavra à Mariane para começar. Deixa eu projetar aqui a minha tela. Boa tarde a todos. Todos estão vendo e ouvindo bem? Perfeito, perfeito. Bom, nessa tarde de hoje, eu irei apresentar os resultados obtidos ao longo do meu curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFPE. Esse trabalho está intitulado por Sensores Multiparâmetros baseado em reflectometria Raman Anti-Strux no domínio do tempo em fibra óptica. O meu nome é Mariane Stelle Peixoto Silva. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Joaquim Ferreira Martins Filho e co-orientado pelo professor Dr. João Fonseca do Nascimento. Eu gostaria de começar essa apresentação agradecendo aos senhores membros da banca por terem aceitado em participar desta banca e pelas contribuições valiosas que farão. Esta apresentação está organizada da seguinte forma: inicialmente será feita uma breve introdução, onde será discutido a motivação para a realização deste trabalho. Serão apresentados brevemente os princípios de detecção que permitem a realização dos sensores propostos. Além disso, será feita uma breve revisão da literatura acerca de sensores de temperatura baseado em espalhamento Raman em fibras ópticas. Posteriormente, serão destacados alguns dos sensores de corrosão à fibra óptica e sensores multiparâmetros. Na sequência, serão abordados os resultados da realização e da proposta do sensor distribuído de temperatura baseado em espalhamento Raman, de ampla faixa de operação de temperatura, compreendendo desde menos 196 até 400 graus Celsius. Nesse ponto, serão apresentadas as configurações experimentais implementadas, assim como os resultados e as discussões destes resultados. Além disso, também será apresentado a construção e desenvolvimento de um sensor de fibra óptica multiparâmetro para o monitoramento simultâneo de temperatura, índice de refração e corrosão baseado em Raman Anti-Strux. Nesse ponto serão apresentados a configuração experimental, os resultados serão discutidos e, finalmente, serão levantadas as conclusões deste trabalho e as perspectivas futuras. Bom, desde a década de 70, de 1970, os sensores ópticos têm sido propostos com uma série de finalidades. Isso se deve, em grande parte, às características dos sensores ópticos que derivam da própria fibra óptica, que apresentam vantagens em relação aos sensores eletrônicos tradicionais. Nesses aspectos, é possível destacar pontos como simplicidade, versatilidade, baixo peso, pequeno volume. Além disso, os sensores ópticos podem realizar medidas distribuídas, que é considerado uma grande vantagem. E, mais recentemente, foi explorado um recurso bastante interessante, que é a detecção multiparâmetro a partir dos sensores ópticos. Esses sensores ópticos eles são propostos para monitorar uma grande variedade de grandezas. Dessas grandezas é possível destacar umidade, temperatura, corrosão, gás, curvatura, índice de refração, entre outras.
Na literatura são encontrados vários relatos que abordam a construção e desenvolvimento de sensores ópticos para o monitoramento de temperatura, com finalidade de segurança, eficiência e confiabilidade de processos. Também são relatados sensores individuais para o monitoramento da corrosão, a fim de monitorar estruturas que têm materiais metálicos em sua composição. E também o índice de refração é monitorado em grande escala com finalidade de controle de qualidade. Todos esses sensores são propostos para diversas aplicações. Algumas aplicações recebem destaque, como aplicações nos setores da indústria de energia elétrica, petróleo e gás, alimentos e bebidas. Além disso, para o monitoramento ambiental e indústria aeroespacial. Nessa perspectiva, esta tese propõe o desenvolvimento de um novo sensor óptico multiparâmetro baseado em espalhamento Raman em fibras ópticas monomodo padrão. Esse sensor proposto ele tem a capacidade de monitorar simultaneamente temperatura, índice de refração e corrosão, utilizando um equipamento comercial de refractometria óptica no domínio do tempo, um OTDR, combinado com um amplificador de fibra dopada com ERB padrão, um EDFA padrão. Então, nessa perspectiva, são apresentados e construídos sensores de temperatura distribuídos, baseados em espalhamento Raman, sensores de corrosão, que monitoram a corrosão ao longo de múltiplos pontos, e também sensores de índice de refração, que monitoram o índice de refração ao longo de múltiplos pontos. Nessa proposta, são apresentados a combinação desses sensores em um único link de fibra óptica. Então, nós apresentamos o desenvolvimento desta proposta, avaliamos esse sensor sobre diversos aspectos e implementamos otimizações com base nessas avaliações. A motivação para a realização deste trabalho, ela tem origem no grande número de aplicações potenciais para esses tipos de sensores. Mas, além disso, a detecção multiparâmetro, ela chama a atenção, uma vez que desempenha um papel fundamental no avanço das tecnologias de sensores ópticos. As aplicações modernas e cada vez mais exigentes requerem, muitas vezes, o monitoramento de uma ou mais grandezas que muitas vezes estão associadas. Então, a respeito da detecção multiparâmetro, nós temos alguns pontos consideráveis, alguns pontos importantes, como a detecção multiparâmetro permite a análise abrangente do ambiente ou sistema em estudo, uma vez que analisa vários pontos que são relevantes para aquele sistema. Além disso, a detecção multiparâmetro representa uma economia de tempo, recurso e espaço, já que compartilha recursos e dispositivos para o monitoramento de grandezas interligadas. E, por fim, a correlação de dados, que muitas vezes é essencial. A exemplo disso, no sensor proposto, nós temos o monitoramento de temperatura, índice de refração e corrosão. A temperatura é uma grandeza que desempenha um papel importante em diversas aplicações. O índice de refração é fortemente afetado pelas variações de temperatura, então, desse modo, o seu monitoramento conjunto com a temperatura é interessante para caracterizar ambientes diversos, assim como a corrosão também tem relevância em diversos processos, e o monitoramento da temperatura juntamente da corrosão é interessante, tendo em vista que os efeitos corrosivos estão ligados aos efeitos da temperatura, já que a temperatura é capaz de catalisar esses efeitos. Nesse sentido, o sensor proposto é capaz de realizar e efetuar medidas práticas e rápidas, já que utiliza um OTDR comercial, então é possível configurar facilmente para atender diversos requisitos. Ele combina o equipamento de OTDR comercial com um amplificador EDFA padrão, então esses recursos de forma combinada têm uma proposta interessante. Além disso, esse sensor representa um custo reduzido, tendo em vista que o sistema compartilha equipamentos. Então, se comparássemos um sistema equivalente para cada monitoramento, o sensor combinado multiparâmetro representa um custo reduzido, utiliza exclusivamente a banda Raman-Stokes para medir simultaneamente, independentemente, a temperatura, corrosão e índice de refração. Isso é realizado em um único enlace de fibra óptica, e o sensor é capaz de operar em uma ampla faixa de temperatura para longas distâncias. Então, o sensor opera desde menos 196 graus até 400 graus Celsius, com a resolução de 5 graus Celsius,
e mede índice de refração na faixa de 1,3370 a 1,3840. Além disso, é capaz de medir a taxa de corrosão do sistema em monitoramento. Então, todas essas características tornam esse sensor um sensor com grande potencial para aplicações em setores variados. A título de motivação, nós temos uma aplicação interessante para o monitoramento de temperatura, corrosão e índice de refração em poços de petróleo, tendo em vista que esse tipo de monitoramento acontece em um ambiente hostil, então os sensores ópticos são ideais para essa aplicação em altas temperaturas e pressões que são encontrados nos poços de petróleo. Esse sensor possibilita o monitoramento por longas distâncias, sem interrupção da produção, com segurança e garantindo a operacionalidade do sistema. Então, o monitoramento simultâneo dos 3 parâmetros nesse setor é crucial, permite monitorar desgastes nos tubos e também derramamento e vazamentos de substâncias que não são desejadas. Então, o monitoramento é realizado de forma distribuída para a temperatura, onde a fibra faz monitoramento da temperatura em todos os ductos, como é possível observar na figura. A figura ilustra uma motivação para essa aplicação. E é possível realizar o monitoramento da corrosão e do índice de refração em múltiplos pontos. Esses pontos podem ser ajustados conforme a necessidade do projeto. Além disso, esse monitoramento é feito de forma remota, onde se tem uma estação de ponto de coleta de dados, onde os dados são coletados, analisados, processados, para obter-se as informações desejadas do sistema. Bom, quando a luz interage, quando uma fonte de luz é transmitida em um guia de onda com a fibra óptica, essa luz interage com as moléculas desse material e alguns efeitos podem ocorrer, como é o caso do espalhamento de luz. Esse espalhamento de luz ele pode acontecer de modo elástico ou inelástico. No caso do espalhamento elástico, o fóton resultante do espalhamento carrega informações da fonte. No caso, ele tem a mesma frequência, exemplo disso é o espalhamento Rayleigh. No caso do espalhamento inelástico, nós temos são originados fótons cuja frequência difere da fonte. Nesse caso, nós temos o exemplo do espalhamento Brillouin e do espalhamento Raman. No espalhamento Raman, são originadas 2 bandas igualmente espaçadas em relação à fonte, e essas bandas recebem o nome de componentes Stokes e anti-Stokes. A componente anti-Stokes é fortemente sensível às variações de temperatura. Então, à medida que a temperatura ao longo da fibra óptica é variada localmente, a intensidade do sinal retroespalhado Raman-Stokes é variada conforme essa variação de temperatura. Assim, é possível realizar um monitoramento da temperatura a partir da análise das intensidades dos sinais retroespalhados Raman-Stokes. Ao mesmo tempo, o sinal Raman-Stokes tem pouca dependência da temperatura, então sua intensidade se mantém praticamente invariante. Nesse sentido, são utilizadas essas bandas para obter-se um sensor de temperatura distribuído, onde é capaz de realizar um monitoramento ao longo de toda a fibra. No caso do sensor proposto, nós utilizamos uma fonte de 1550 nanômetros e no espalhamento Raman, esse deslocamento de comprimento de onda dos sinais é cerca de mais ou menos 100 nanômetros. Então, para o caso da fonte de 1550, o anti-Stokes é gerado em torno de 1450 nanômetros e o Stokes em torno de 1650 nanômetros. A localização espacial desses efeitos podem ser realizados através da técnica de reflectometria óptica no domínio do tempo, que se baseia na reflexão de luz ao longo do guia de onda para obter informações do próprio guia. A exemplo das características dessa técnica, estão mostradas um traço típico do OTDR, em que é possível observar a intensidade do sinal óptico refletido ao longo de toda a distância da fibra óptica. Então, é possível ver pontos em que os eventos acontecem. Inicialmente, a gente tem um pico de alta intensidade referente à reflexão de Fresnel, e são identificados ao longo de todo o link
Eventos como a reflexão devido a conector, atenuação e emenda e, claro, variações de intensidade em decorrência de fatores externos. A posição desses eventos podem ser facilmente calculadas, levando em consideração a razão entre a velocidade da luz, o índice de refração e o tempo do pulso enviado ao longo da fibra óptica. Para realizar a detecção distribuída de temperatura, utiliza-se como princípio as variações de intensidade do sinal anti-Stokes e comumente utiliza-se o sinal Raman-Stokes para normalizar esse sinal e eliminar efeitos como atenuação diferencial dos sinais. Para a realização desse tipo de detecção, existe uma arquitetura típica, né? Essa arquitetura está mostrada na figura, onde é possível observar uma fonte de luz que emite pulsos de luz aqui de período pré-definidos, que são enviados através de um divisor, um circulador, para um link sensor de fibra óptica, onde há a ocorrência desses efeitos e a modulação dos sinais em decorrência dos efeitos que se quer monitorar, neste caso a temperatura. Os sinais retroespalhados são enviados de volta para a unidade de filtragem, onde são selecionados os sinais de interesse. No caso, aqui, o sinal Raman-Stokes e Raman-Stokes. Esses sinais são processados e analisados a fim de se obter um perfil de temperatura para toda a fibra óptica. Então, é possível ter um mapa de temperatura que demonstra as variações de temperatura ao longo de todo o link. Como eu falei anteriormente, isso pode ser realizado de forma direta. A medida de temperatura pode ser alcançada de forma direta, levando em consideração a razão entre os sinais retroespalhados Raman-Stokes e Stokes. Essa razão é proporcional à temperatura, então é possível extrair-se a temperatura diretamente utilizando essas razões. No entanto, também é possível fazer a extração dessa informação de temperatura utilizando-se exclusivamente o sinal Raman-Stokes. Isso tem algumas vantagens. O método para obter esses resultados são semelhantes, utiliza-se um sinal OTDR como referência para temperaturas conhecidas, e as vantagens dessa utilização podem ser destacadas como sensibilidade aprimorada, redução de interferência, simplicidade do sistema e menor dependência de parâmetros. Para a detecção de corrosão, para o monitoramento de corrosão, são utilizados elementos sensores de fibra óptica de face metalizada. Esses elementos sensores consistem em prolongamentos de fibra óptica monomodo, cuja faceta é clivada perpendicularmente e sobre essa faceta é depositada uma camada de um filme metálico. Neste caso, nós utilizamos o alumínio e para a obtenção do monitoramento de reflexão, esse monitoramento é baseado nas alterações da intensidade refletida, que é alterada à medida que a espessura desse filme é diminuída em decorrência do processo corrosivo. Desse modo, nós utilizamos as equações de Fresnel para a reflexão da luz nas interfaces entre a fibra e o filme e o meio externo, para obter o monitoramento da corrosão. Para o monitoramento do índice de refração, também são monitoradas as alterações de intensidade da reflexão de Fresnel na interface da fibra. Para isso, nós utilizamos um prolongamento de fibra óptica de face perpendicularmente clivada, que é submetida a meios com índices de refração diferentes. Essa alteração do índice de refração modula as variações de intensidade da luz refletida na interface, e a partir das equações de Fresnel é possível obter de forma direta um índice de refração da solução sob teste. Para os sensores de temperatura, são propostos diversos esquemas experimentais que têm objetivos que ao longo do tempo vem tendo objetivos de otimizar esses sistemas. O primeiro sensor proposto foi proposto por Hartog em 1980. Então, na década de 80, os primeiros sensores de temperatura baseados no espelhamento Raman foram propostos utilizando fibras de núcleo de vidro, em que as atenuações ainda eram muito altas, o que limitava o alcance e também impactava a medida de temperatura.
À medida que a tecnologia de fibra ótica foi sendo desenvolvida e a tecnologia de materiais e dispositivos semicondutores, esses materiais foram introduzidos ao sistema, obtendo os sistemas mais eficientes e capazes de obter medidas mais precisas com alcance maior. Então, na década de 80, foi estabelecida uma configuração básica para essa classe de sensores. Mas, para atender a requisitos de sistemas cada vez maiores, mais sofisticados, alguns autores proporam sistemas que implementam dispositivos capazes de melhorar o alcance, capazes de melhorar a faixa de operação de temperatura, a resolução espacial desses sensores. A exemplo disso, nós temos alguns sensores que introduziram amplificadores para melhorar o alcance, como é o caso de Bolognini, em 2007, que introduziu um amplificador Rama discreto, que otimizou o sistema e possibilitou alcançar ter-se um alcance de 40 quilômetros. Bassan, em 2016, que utilizou um OTDR comercial combinado com EDFA de ganho controlado. Também em 2015 foram utilizados codificação de sinais para melhorar a resolução espacial e de temperatura. E em 2019, Shin propôs a detecção a partir de temperaturas criogênicas para um ambiente com campo magnético e carga mecânica. Esses sensores, atualmente, esses sensores se encontram comercialmente disponíveis atualmente e representam uma tecnologia bem estabelecida. Então, atualmente, o status da pesquisa e desenvolvimento dos sensores distribuídos baseado em Rama está relacionado à melhoria do alcance, da sensibilidade, da temperatura de operação, resolução espacial e resolução de temperatura. Obter-se a melhoria desses parâmetros representa um desafio e são realizadas conforme as aplicações requerem a melhoria desses parâmetros específicos. A tabela mostra a combinação entre comprimento de fibras utilizadas, alcance, resolução espacial e resolução de temperatura para diversos trabalhos relatados na literatura. Nesse caso, é possível observar que há uma tendência para alcançar distâncias cada vez maiores de monitoramento de temperatura. Objetiva-se também diminuir a resolução espacial, mas isso também é limitado pelo alcance, então há necessidade nos projetos desses sensores haver um equilíbrio de acordo com as aplicações, e também a resolução de temperatura, que também é limitada, e esses parâmetros devem ser projetados de acordo com as aplicações específicas. Para o monitoramento da corrosão, diversos sensores foram propostos baseados em diferentes princípios. Alguns recebem destaque que servem como base para o desenvolvimento deste trabalho. Então, como destaque, nós temos o sensor proposto por Martins Filho em 2007, que utiliza um OTDR para monitorar a corrosão ao longo de múltiplos pontos de uma fibra ótica. Nesse sistema são utilizados como elementos sensores de corrosão fibras óticas de faceta metalizada. Também são utilizados alumínio como metal sobre análise. Posteriormente, Fonseca publicou resultados em que adicionava amplificadores a esse sistema e que mostrava que o alcance do sistema era melhorado pela adição desses amplificadores. Também foram relatados sensores que utilizam bicamada de material metálico para aumentar a faixa de operação desses sensores. Então, esses resultados serviram de base para o desenvolvimento desses estudos. No que se refere à detecção multiparâmetro, vários sensores foram propostos com diversas finalidades na literatura. Então, recebem destaque sensores que combinam interferômetros em cascata, seja ele com o mesmo princípio e princípios diferentes, sensores que combinam fibras de grade, grade de Bragg e combinações desses sensores. Também foram relatados sensores que combinam fibras com grades e interferômetros para monitoramento de uma ou mais grandezas. E
sensores que são baseados em efeitos não lineares de intensidade ou multiplexado. É possível observar, a partir dessa tabela, que o grande número de sensores propostos utilizam como um parâmetro a temperatura. Isso porque a temperatura é um parâmetro essencial em diversos processos. Além disso, recebe destaque o número de sensores publicados para monitoramento de temperatura e índice de refração. Esses princípios de operação baseado em interferometria, fibras com grades, fibras inclinadas ou a combinação desses elementos representam a maior parcela dos sensores publicados. No entanto, os sensores baseados em intensidades, efeitos não lineares ou até mesmo multiplexados para esses parâmetros são representados em menor número na literatura. Um dos sensores que recebe destaque é o sensor proposto por um em 2019, que é capaz de monitorar simultaneamente a temperatura e o índice de refração de soluções, utilizando o espalhamento Raman e fibras ópticas. Esse sistema tem uma arquitetura típica dos sensores de temperatura baseado em Raman, utilizando fibras ópticas multimódulo. Para monitoramento do índice de refração, são utilizados um carretel de fibra óptica, que são inseridos no líquido sob teste, que monitora a temperatura deste líquido, e uma ponta de fibra clivada, que monitora as variações de índice de refração. Os resultados de temperatura e índice de refração para as soluções são obtidas a partir da termometria Raman e das equações de Fresnel para a reflexão da luz na interface da fibra e o meio. Neste trabalho, nós propomos inicialmente o desenvolvimento de um sensor distribuído de temperatura baseado em espalhamento Raman, que é capaz de operar em uma ampla faixa de temperatura e também em uma ampla faixa, considerando a distância. Nessa proposta, nós temos a configuração experimental adotada. Nesta configuração experimental, são utilizados a combinação de um equipamento comercial OTDR e um EDFA padrão. Nesse sistema, pulsos OTDR de largura temporal pré-estabelecidas, que podem ser variadas. Nesse sistema, a gente utilizou pulsos de 100 nanosegundos até 4.000 nanosegundos. Eles são inseridos em um sistema que inclui um link de fibra óptica para superar a zona da região a zona morta da fibra. Esses pulsos inseridos nesta fibra são enviados para uma unidade de amplificação composta por um amplificador do tipo EDFA, que após a amplificação são enviadas para um link sensor de fibra óptica. Os sinais de retorno modulados pelas variações de temperatura em pontos específicos da fibra são enviadas de volta para a unidade de filtragem. Essa unidade é composta por um filtro óptico e WDM associados para selecionar os sinais de interesse, que nesse caso são os sinais Stokes e anti-Stokes, e também eliminar as contribuições da ASE. Esses sinais, após a filtragem, são enviados de volta para o TDR, onde é feita a detecção. É estabelecido o perfil de intensidade da fibra ao longo da distância. Esses dados são processados e analisados para se obter o perfil de temperatura ao longo de toda a fibra. O nosso link sensor, neste caso, é composto por 3 carretéis de fibra que tiveram seus comprimentos variados, sendo o carretel de fibra 2 inserido em uma unidade de temperatura controlada. Então, esse carretel ele foi submetido a aquecimento de até 400 graus e também a resfriamento de até menos 196 graus Celsius, utilizando nitrogênio líquido. Para a unidade de amplificação, nós construímos um amplificador do tipo EDFA, né? Para isso, nós utilizamos 2 isoladores, um WDM que acopla um laser de bombeio em 1980 a uma fibra dopada, um herb de 10 metros. Esse amplificador foi construído para promover um ganho e uma saída do sinal óptico de cerca de 18 dBm, com uma potência de bombeio de 36,5 miliwatts. Para a unidade de filtragem, nós adquirimos um filtro óptico capaz de selecionar adequadamente as bandas Stokes e a banda anti-Stokes. Então, ele tem uma entrada e 2 saídas, e a atenuação na faixa principal do sinal de espalhamento é de cerca de 33 dB,
o que contribui aí significativamente para uma adequação dos sinais que se deseja analisar. Também a asa é eliminada nesse processo. O nosso sensor, como mencionado anteriormente, foi realizada uma análise considerando temperaturas em uma ampla faixa e considerando também uma variedade de larguras de pulso do OTDR. Essa análise desse sensor ela foi inovadora, tendo em vista que na literatura não foram relatados análises semelhantes. A tabela mostra alguns desses pontos, alguns desses trabalhos que mostram a temperatura de operação, o estudo sobre a temperatura de operação e a largura de pulso empregada. Nesse caso, é possível observar que nenhum desses sensores relatados conseguiu realizar um estudo numa faixa de operação de temperatura conforme a nossa. Também utilizou-se predominantemente larguras de pulsos de 100 nanosegundos. Nós realizamos uma análise de larguras de pulsos que variam desde 100 nanosegundos a 4.000 nanosegundos. Nessa perspectiva, nós obtivemos resultados conforme mostrado na figura da tela. Para o link sensor, nós utilizamos na fibra, no carretel de fibra 1, 1,9 quilômetros, na fibra do carretel 2, 0,62 quilômetros, na fibra do carretel 3, 23,5 quilômetros. A unidade de fibra 2 foi inserida em um forno mufla com variações de temperaturas controladas. Essa variação de temperatura também foi monitorada por um termostato que existe na cavidade interna desse forno. Então, é possível, além disso, monitorar a temperatura do forno, além do monitoramento que é realizado a partir da termometria Raman-Stokes e Hunt-Stokes. Nesse caso, as figuras mostram o traço OTDR obtido para as intensidades do sinal Raman-Hunt-Stokes e do sinal Raman-Stokes. É possível observar na figura que a região do link sensor, que é situada no início do link, submetida às variações de temperatura desde 33 graus a 100 graus Celsius, são detectadas facilmente. Os picos são exibidos aqui na tela e é possível identificar essas variações de forma clara aqui no gráfico de intensidade em função da distância. No caso do sinal Stokes, a gente não observa essas variações de intensidade decorrentes do aumento da temperatura. Isso acontece, como dito anteriormente, porque o sinal Raman-Stokes não é fortemente sensível às variações de temperatura, ao contrário do sinal Raman-Hunt-Stokes. Nessa perspectiva, utilizando pulsos OTDR de 100 nanosegundos, nós obtivemos aqui os picos de intensidade do sinal Raman-Stokes para as variações de temperatura de 28 a 100 graus Celsius. Essas variações de temperaturas podem ser observadas de forma clara na figura da esquerda, a figura A, em que é possível identificar as variações, a identificação perfeita dessas intensidades para variações de temperatura de 5 graus Celsius, o que denota uma resolução máxima aí de 5 graus Celsius. Esses resultados foram processados a fim de se obter o perfil de temperatura na região de aquecimento, que é mostrado na figura B. Então, é possível ver aqui a variação, o aumento da temperatura, decorrência aqui do aumento da intensidade. Então, neste caso, a sensibilidade do sensor obtida foi de 0,0170 dB por grau Celsius, para esta configuração, utilizando pulsos de 100 nanosegundos. Essa configuração tem um alcance máximo cerca de 15 quilômetros. Com o objetivo de analisar o impacto deste alcance por parte da largura de pulso, nós variamos a largura de pulso e realizamos análises para pulsos de 4.000 nanosegundos. Então, utilizando pulsos de 4.000 nanosegundos para as mesmas condições de projeto, né, exceto a largura de pulso, foi possível observar a extensão do alcance do sensor, que antes era limitado a 15 quilômetros, para cerca aqui,
no ponto de monitoramento de 26 graus Celsius, tendo o link total 26 quilômetros, tendo o link total 27 quilômetros. Então, nesse caso, foi possível detectar as variações de temperatura com a resolução de 5 graus Celsius e o perfil de temperatura pôde ser estabelecido. Essa alteração da largura de pulso do OTDR promoveu uma breve diminuição da sensibilidade. No entanto, foi possível observar a extensão do alcance do sensor. Nesse caso, a sensibilidade alcançada foi de 0,081 dB por grau Celsius e anteriormente tinha sido de 0,0157 dB por grau Celsius. Para avaliar o funcionamento do sensor para temperaturas maiores, chegando até 400 graus Celsius, nós utilizamos na unidade de aquecimento a variação de temperatura que vai desde 27 a 400 graus Celsius. Para isso, nós utilizamos uma fibra monomódulo padrão revestida de acrilato, embora a gente saiba que a temperatura de 400 graus Celsius causa danos ao revestimento desta fibra. A partir de 160 graus Celsius, o acrilato funde e fica apenas o guia de onda. No entanto, foi possível realizar essas medidas para essa temperatura sem que houvesse rupturas da fibra nessa faixa. Então, é possível observar o aumento da intensidade em função da temperatura nos pontos de aquecimento e o perfil de temperatura em função da distância pode ser traçado. Nesse caso, obtivemos uma sensibilidade do sensor de 0,098 vezes 10 a menos 6 dB por grau Celsius. Nós também realizamos análises desse sensor a partir da utilização de fibras com revestimento especial. Nós utilizamos uma fibra revestida de uma camada de alumínio indicada para alto aquecimento. Nesse caso, foi possível realizar o monitoramento da temperatura até cerca de 220 graus. Para temperaturas superiores, houve a ruptura da fibra e não foi possível continuar a detecção de temperatura. Uma análise desse revestimento a partir da microscopia de campo escuro permitiu observar a degradação deste revestimento. Nas imagens são indicadas os pontos claros e que são identificados danos no revestimento da fibra. Então, esses pontos indicam pontos de fragilidade que possivelmente podem ter levado à ruptura da fibra, mesmo que a fibra tenha sido indicada para aquecimento de até 300 graus Celsius. Nós observamos a ruptura para a faixa 220 graus Celsius. Nós também realizamos análises do sensor para o resfriamento da fibra. Para isso, nós utilizamos nitrogênio líquido. As imagens mostram etapas do experimento, onde é possível ver parte do link sensor, representado pelos cartéis aqui, o link sensor sobre teste para variações de temperaturas imerso em nitrogênio líquido e o equipamento OTDR utilizado. Também é mostrado na figura da direita o monitoramento da temperatura realizada ao longo do resfriamento criogênico, indicando uma temperatura de menos 46,7 graus Celsius nesse estágio de detecção. Então, a intensidade do sinal anti-Stokes em função da temperatura está mostrada no gráfico A, onde é possível observar os vales em decorrência da diminuição da temperatura. Também é possível observar que não houve alterações no nível de intensidade detectado antes e após o resfriamento da fibra, ou seja, não foram identificados danos significativos que pudessem comprometer a medida, uma vez que os níveis de intensidade anti-Stokes foram retomados após o resfriamento. A partir disso, nós podemos traçar o perfil de temperatura em função da distância, onde é mostrado esse perfil na figura B. Para este caso de resfriamento, nós obtivemos uma sensibilidade de 0,075 vezes 10 a menos 4 dB por grau Celsius. Para realizar uma comparação entre a medida de temperatura obtida via sensor e a medida de temperatura monitorada por
termômetros comerciais, nós plotamos um gráfico que mostra a correlação entre as temperaturas estimadas pelo sensor de temperatura proposto e as temperaturas estimadas e as temperaturas aferidas pelo termostato, onde é possível ver a boa correspondência linear, indicando a conformidade da medida obtida via sensor com a medida obtida via termostato, que mostra que os resultados estão, conformidades estão adequados, com boa precisão. Além disso, foram realizadas análises do erro dessas medidas. O erro absoluto em função da temperatura medida é mostrado no gráfico, onde é possível observar um erro absoluto máximo para a temperatura de 305 graus, que corresponde a um erro relativo de 3,76%. Então, esse erro corresponde a aproximadamente 11,5 graus Celsius para esta temperatura. Na faixa entre 60 e 85 graus Celsius, nós obtivemos um erro relativo máximo de cerca de 8%, e nas demais regiões, o erro relativo máximo foi de 4,32%. Levando em consideração o sistema proposto anteriormente para a detecção distribuída de temperatura, nós propomos uma adição da funcionalidade deste sensor a partir da inclusão de cabeças sensoras para o monitoramento de índice de refração e de corrosão. Para o monitoramento simultâneo dessas três grandezas, nós propomos a configuração experimental mostrada na tela. Nessa configuração é possível ver que o esquema, a arquitetura básica do sensor é análogo ao anterior, e que é utilizado no equipamento OTDR. Esse equipamento OTDR, nesta situação, foi configurado para enviar pulsos de 10 nanosegundos. Esses pulsos foram amplificados por um amplificador do tipo EDFA, com as configurações análogas ao sistema anterior. Após a amplificação, esses sinais foram enviados para um link de detecção, onde as três grandezas são monitoradas continuamente. Os sinais de retorno, contendo as informações de temperatura, índice de refração e corrosão, são enviados para a unidade de filtro óptico. Neste caso, nós selecionamos apenas o sinal anti-Stokes para promover a informação de temperatura, índice de refração e corrosão. Esses sinais foram enviados para a OTDR, onde é realizada a detecção desses sinais, a leitura e, posteriormente, análise e processamento de dados, a fim de obter as medidas das três grandezas. Para o monitoramento do índice de refração, nós utilizamos como elemento sensor uma fibra óptica de faceta clivada, que foi imersa em soluções de cloreto de sódio com concentrações variadas para promover variações de índice de refração. Além disso, para monitorar a temperatura do líquido, nós inserimos um carretel de fibra óptica monomodo padrão, que tem 24 metros de comprimento. Essa unidade, composta pelo o sensor de índice de refração e o sensor de temperatura do líquido, foi inserida em um forno mufla de temperatura controlada. Para o monitoramento da corrosão, nós utilizamos como elemento sensor de corrosão uma fibra óptica monomodo padrão clivada com face metalizada. Uma ilustração desse sistema é mostrado na figura, onde é possível ver a fibra óptica faceta metalizada. Para metalizar essa fibra foram utilizados 100 nanômetros de alumínio. Para o monitoramento da corrosão, esse sensor de corrosão foi imerso em soluções ácidas para acelerar o processo de corrosão e obter, assim, o monitoramento em laboratório do processo corrosivo. Para a metalização dessas fibras ópticas, nós utilizamos um método de deposição por sputtering. O material selecionado para essa deposição foi o alumínio, teve como base as escolhas feitas anteriormente pelos resultados publicados por Martins Filho e Fonseca. Essa deposição foi realizada para várias fibras simultaneamente. Essas fibras elas foram inseridas em um suporte com a capacidade de cerca de 50 unidades de fibra. Essas fibras foram
higienizadas e clivadas, inseridas nesse suporte e posteriormente foram enviadas para a deposição. Esse processo de deposição aconteceu com uma taxa de 4,3 nanômetros por minuto, uma taxa bem controlada. Para a detecção simultânea, nós realizamos análise dos parâmetros simultaneamente. Então, o link sensor foi submetido para a região de carretel de 24 metros a uma temperatura constante de 55 graus Celsius. A cabeça sensora 1, que corresponde ao sensor de índice de refração, foi imersa em uma solução de cloreto de sódio, cujo índice de refração é de 1,35 unidades de índice de refração. E a corrosão foi monitorada ao longo do tempo. Então, nós submetemos a cabeça sensora 2, que é o sensor de corrosão, a corrosão por ácido ao éter, que foi monitorado ao longo de todo o tempo, e na figura é possível ver a diminuição da intensidade à medida que o processo corrosivo avança, chegando a um nível de intensidade constante. As demais regiões do link sensor foram mantidas à temperatura do ambiente. Nesse gráfico é possível ver a detecção dos 3 parâmetros de forma simultânea e independente. Para a análise da corrosão, nós podemos observar a intensidade anti-Stokes refletida em função da espessura do metal removido. Nesse sistema, observou-se que há uma manutenção da intensidade da intensidade anti-Stokes refletida durante um certo tempo, isso porque nesse intervalo de tempo a espessura do filme ainda é muito grande e as variações de intensidade não são sentidas pelo sensor. À medida que essa espessura diminui, a intensidade do sinal refletida decai rapidamente, chegando a um nível constante, no qual é finalizado o processo corrosivo, não restando camadas remanescentes de alumínio na faceta da fibra. Neste caso, nós observamos que o processo corrosivo total teve uma duração de 173 segundos e a taxa de corrosão pôde ser calculada. Neste caso, obtivemos uma taxa de corrosão de 21,8 nanômetros para o ataque do alumínio por ao éter e obtivemos uma sensibilidade de 0,76 dB por nanômetro na faixa sensível deste sensor. Também realizamos análises em que houve a corrosão da cabeça sensora 2 por ácido S-iso-éter e a região de fibra com 24 metros foi inserida no forno, mantendo a uma temperatura constante de 45 graus Celsius. As demais regiões do link, incluindo a cabeça sensora 2, foram mantidas à temperatura ambiente. Neste caso, é possível observar que o nível de intensidade na unidade de aquecimento foi mantida, tendo em vista que a temperatura não foi variada, ao mesmo tempo que o processo corrosivo ocorria. Então, nesse caso, a diminuição da intensidade foi detectada e não teve implicações nos níveis de intensidade detectados para alteração de temperatura. A análise dessa corrosão pode ser realizada a partir desta imagem, que mostra a intensidade relativa do sinal anti-Stokes em função da espessura do metal removido. Mais uma vez, é observada a manutenção da intensidade, enquanto a espessura do material ainda é significativamente alta. À medida que essa espessura diminui, as variações de intensidade são observadas, tendo aqui uma diminuição de cerca de 13 dB, até o fim da corrosão, em que não há mais variação de intensidade. Neste caso, para o ácido S-isoéter, nós obtivemos um tempo total de corrosão de 143 segundos, com uma taxa de 45,04 nanômetros por minuto e uma sensibilidade de 0,74 dB por nanômetro na faixa sensível. Para a análise das variações de índice de refração, nós utilizamos soluções de concentrações diferentes de cloreto de sódio. As concentrações diferentes promovem valores diferentes de índice de refração, e isso está mostrado na figura da esquerda, onde é possível ver a variação do índice de refração em função da concentração de cloreto de sódio.
Neste caso, os dados experimentais foram ajustados por uma curva onde é possível obter a relação para qualquer concentração entre 0 e 26% de NaCl e o índice de refração correspondente. Também é possível observar na figura ao lado, na direita, as variações de intensidade do sinal anti-Stokes à medida que o índice de refração varia. Então, é possível observar a diminuição dessa intensidade à medida que o índice de refração aumenta. Para a análise da medida de temperatura e as implicações para diferentes ambientes de soluções de índice de refração distintos, nós realizamos uma análise da intensidade do sinal em função da temperatura para cada solução analisada. Então, neste caso, nós analisamos o carretel de fibra de 24 metros imersos em diferentes soluções, e essas soluções compreendem desde o A até soluções com índice de refração de 1,3835. A figura mostra que não há variações significativas da intensidade em decorrência da mudança do meio, o que mostra que a medida de temperatura não é afetada pelas variações de índice de refração do meio, podendo-se obter assim de forma separada, independente, a medida de temperatura e a medida de índice de refração. Além disso, nós realizamos uma análise que compara a temperatura obtida pelo sensor e a temperatura aferida pelo termostato, onde também é observada a boa correspondência para diferentes meios, o que mostra que a variação do meio de análise não influencia de forma significativa a medida de temperatura final obtida. Então, é possível obter medidas adequadas de temperatura, seja qual for o meio de análise, para as variações nesta faixa de análise. Isso também pode ser observado a partir do gráfico ilustrado na tela. Nesta situação, nós realizamos os testes em que são mostrados o sensor de índice de refração imerso a uma solução de 10% de NaCl, então não houve a variação da solução sob teste. No entanto, esta solução foi mantida sob aquecimento de 30 a 53 graus Celsius. Então, nessa faixa, nós podemos observar o aumento da intensidade anti-Stokes em função exclusivamente da temperatura, o que mostra que a temperatura também afeta a medida do índice de refração e ela deve ser monitorada simultaneamente com o índice de refração. E também é possível analisar aqui neste platô o aumento das variações de intensidade em decorrência da temperatura, exclusivamente. A figura da direita mostra a intensidade anti-Stokes normalizada em função da temperatura, onde foi possível obter o perfil de intensidade em função da temperatura. Esse perfil foi ajustado por uma função de Boltzmann, que relaciona essa intensidade e a temperatura do líquido. Esse gráfico refere-se exclusivamente a uma solução em que o índice de refração inicial, temperatura ambiente, é de 1,3545 unidades de índice de refração. A partir desse resultado, nós obtivemos uma relação entre o índice de refração da solução sob teste e a temperatura. Então, os pontos experimentais, representados pelos quadrados pretos, foram ajustados por uma função de Boltzmann que relaciona diretamente o índice de refração e a temperatura do líquido, obtendo-se assim o índice de refração a partir da medida de temperatura para essa solução específica, que é uma solução do cloreto de sódio a 10%. Essas análises também foram realizadas para outras concentrações compreendidas de 1 a 26% de cloreto de sódio, e os índices de refração obtidos são organizados na tabela. Neste caso, também é mostrado o erro máximo para cada concentração obtida, sendo cerca de 3,4 vezes 10 elevado a menos 4 para a solução de 24%. Esses dados foram plotados em curva, que são mostrados nesta figura, em que são
é possível ver o perfil de comportamento da variação do índice de refração com a temperatura para diferentes concentrações. Então, aqui a gente vê que é possível distinguir de forma clara, não há sobreposição desses resultados, então não há interferência cruzada aqui, né, nessas medidas, e é possível ver as variações de índice de refração em função da temperatura para as concentrações de 1 a 26 graus Celsius. Além disso, para observar o impacto das medidas simultâneas, tanto na temperatura, quanto no índice de refração, quanto na corrosão, nós realizamos testes experimentais em que, inicialmente, utilizamos o sensor de índice de refração mantido a variações de índice de refração entre 1,33 a 1,35 ao longo de um processo corrosivo. Então, as cabeças sensoras estavam imersas em um ácido ao éter, e ao longo desse processo, os índices de refração foram variados, e foi possível observar que, simultaneamente, pode-se medir índice de refração e corrosão, e essas detecções podem ser feitas de forma adequada. Além disso, a região de fibra 2, com 24 metros, foi mantida no forno para uma temperatura constante de 55 graus Celsius. Também foi avaliada uma outra região, mantida a uma temperatura também de 55 graus Celsius, para mostrar que, tanto antes quanto após as cabeças sensoras, é possível realizar a detecção de temperatura de forma adequada. As demais regiões do link sensor foram mantidas à temperatura do ambiente, temperatura de aproximadamente 26 graus Celsius. Então, esta tese propõe, né, um novo sensor multiparâmetro baseado em reflectometria Raman no domínio do tempo, e que este sensor é capaz de realizar medidas simultâneas de temperatura, corrosão e índice de refração. O sensor foi proposto a partir da combinação dos recursos de um equipamento OTDR, um amplificador EDFA padrão. A detecção simultânea é realizada inserindo essas cabeças sensoras para o monitoramento de índice de refração e corrosão a um sistema tradicional de detecção distribuída baseado em espalhamento Raman. Nós realizamos o monitoramento simultâneo das 3 grandezas, utilizando um único link de fibra ótica, não foram adicionados novos segmentos. Então, há um link principal e os sensores multiplexados. O sistema foi avaliado sobre uma ampla faixa de temperatura para longas distâncias, chegando a 27 quilômetros, pulsos OTDR de largura variadas. As cabeças sensoras para o monitoramento de índice de refração foram projetadas, né? Nós fabricamos essas cabeças sensoras. A detecção multiparâmetro ela foi realizada numa faixa de índice de refração de 1,3370 a 1,3840. A temperatura nesse sistema foi variada de 30 a 100 graus Celsius e a corrosão foi realizada considerando uma fibra com uma camada metálica de 6 nanômetros de alumínio, corroída aqui em diferentes ácidos, e a taxa de corrosão foi obtida. Os dados experimentais mostraram que a sensibilidade do sensor em termos de índice de refração é de 0,5 dB vezes 10 a menos 3 unidades de índice de refração. Para mudanças desse índice, 0,43 dB por nanômetro em relação à corrosão do sensor por ao éter dentro da faixa de operação sensível, foi alcançada uma sensibilidade de 0,243 dB por grau Celsius em relação à temperatura com a resolução de 2 graus Celsius, neste caso. Além disso, os resultados experimentais demonstraram que é possível monitorar simultaneamente e de forma independente a corrosão e o índice de refração e a temperatura ao longo de toda a fibra óptica. Essa abordagem ela adiciona novas funcionalidades aos sistemas de detecção distribuídas baseadas em Raman tradicionais. E o sensor proposto, ele tem um design compacto e leve, ele possui a capacidade de operar remotamente em longas distâncias, constituindo um sistema de fabricação econômica e de fácil implementação. Além disso, esse sensor ele tem amplo potencial para aplicações em diversos setores, com destaque para a indústria de óleo e gás. Nesse sentido, esta tese de doutorado contribui com o desenvolvimento de um novo sensor multiparâmetro,
a expansão de funcionalidade dos sistemas de detecção distribuídas de temperatura, a caracterização e avaliação do desempenho do sensor, o aprimoramento da funcionalidade desses sensores, potencial de aplicação em diversos setores. Além disso, foram realizadas revisões da literatura sobre sensores de temperatura baseados em Raman, sensores de corrosão utilizando diversos princípios e também sensores de multiparâmetro para diferentes parâmetros, diferentes princípios de operação. Como proposta para trabalhos futuros, são apontados os seguintes pontos: testar e avaliar a utilização de fibras especiais com o objetivo de se obter monitoramento de temperaturas para temperaturas superiores a 400 graus Celsius com avaliação da máxima temperatura alcançável, explorar a utilização de técnicas e equipamentos adicionais com o intuito de aprimorar a resolução espacial, temperatura, alcance, as figuras de mérito do sensor multiparâmetro e investigar e caracterizar a operação dos sensores, utilizando como elemento sensor outros dispositivos, como fibras ópticas de perfil D e fibras heteronúcleo. Além disso, investigar a caracterização do sensor utilizando outros elementos sensores para o monitoramento da corrosão, como perfil D metalizado e fibras ópticas metalizadas de bicamada. Também propõe testar e avaliar o sensor de índice de refração em temperaturas, em ambientes de alta temperatura, com o objetivo de analisar o desempenho do sensor nessas condições e verificar a capacidade de suportar e operar adequadamente as condições de temperatura elevada, testar e avaliar o sensor multiparâmetro em relação à corrosão em diferentes temperaturas, realizar um estudo para analisar os danos provocados aos elementos sensores de corrosão e de refração para temperaturas superiores a 200 graus Celsius, automatizar e otimizar o processo de coleta e processamento de dados para melhorar a eficiência e a precisão desses processos, tornando-os mais rápidos e simplificados. Por fim, apresento a lista de trabalhos desenvolvidos ao longo deste curso de doutorado, onde foram publicados artigos em periódicos, incluindo artigos apresentados hoje, nesta tese de doutorado. Então, nós temos 3 artigos de primeira autoria, também foram publicados artigos em colaboração com outros projetos, artigos publicados em conferências nacionais, artigos publicados em conferências internacionais em colaboração com outros projetos e artigos publicados em conferências nacionais também em colaboração com outros projetos. Por fim, eu agradeço a atenção de todos e profiro um agradecimento especial ao grupo de fotônica do Departamento de Eletrônica e Sistemas da UFPE, ao CTG, ao Departamento de Física da UFPE, por ter realizado a deposição do material nas fibras ópticas, ao Departamento de Eletrônica e Sistemas, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, à UFPE, à FACEP, CAPES e PQ, pelas bolsas de fomento dispostas ao longo deste curso. Então, muito obrigada a todos pela atenção. Mariane, então a banca se reuniu e deliberou pela aprovação. Então, parabéns. Muito obrigada. Então, vamos seguir agora com os procedimentos e você tem aí 60 dias para fazer as correções sugeridas. Anotei aqui várias coisas. O pessoal vai mandar também as anotações que fizeram no documento, né? Então, esse aí é um trabalho aí nesses próximos 2 meses para a gente deixar bem redondinha, do jeito que a banca sugeriu, tá bom? Olha, faz a foto aí, tira a apresentação, acho que aparece melhor, né? Todo mundo, certo. Eu acho. Vamos tirar uma foto. Antes de tirar a foto, eu queria fazer alguns agradecimentos. Existe muito para agradecer, mas eu gostaria de começar agradecendo, pelos membros da banca que se dispuseram a estar aqui hoje e deram contribuições valiosíssimas. Tenho certeza que o trabalho vai ser muito melhorado em decorrência dessas contribuições. Então, muito obrigada mesmo. Gostaria de agradecer ao professor Joaquim, por ter me aceitado no grupo de pesquisa, por ter me orientado. Foi uma orientação impecável.
Eu considero que, sob a orientação do professor Joaquim, eu tive um crescimento em diversos aspectos, tanto profissional, acadêmico e pessoal, né? Ele foi um orientador que, assim, inspira. A gente torce para ser um pouquinho como ele. Gostaria também de agradecer ao professor Jean, que o professor Jean me acompanha desde a graduação, um professor que vem acompanhando ali meu desenvolvimento, também teve grande participação em tudo que aconteceu, esteve sempre presente, então, muito obrigada. Queria agradecer aos membros do grupo de sensores, que foram muitos debates, muitas parcerias, muitas contribuições. A gente veio ali lado a lado, caminhando no desenvolvimento dos trabalhos de cada um, então foi uma parceria que a gente leva para a vida, né, todo mundo aqui, então muito obrigada, muita gente fez parte desse trabalho, gente que está aqui, gente que não está aqui, mas que está aí, que também não está mais no grupo, né, está em Campinas agora, mas a gente também teve uma parceria e desenvolveu uma amizade, Márcio, Cris, né, tantos outros, a senhora Andréia também contribuiu, foi muito presente em todos esses processos, né, sempre atenciosa, os funcionários do PPGE, então é muita gente que está aqui, muita gente que não está aqui, que contribuiu para que isso acontecesse, e eu sou profundamente grata, então a todos vocês, meu muito obrigada. Parabéns, Mariane. Só uma observação, uma coisa que eu não citei, né? Tudo isso que foi feito, ainda foi feito numa época muito difícil, né? No meio da pandemia, trabalho experimental, sem poder acessar o laboratório por meses e meses. Então, essa dificuldade ainda foi adicional à execução do trabalho. Então, realmente está de parabéns. Parabéns, Mariane, parabéns, Joaquim. Realmente. Parabéns novamente para você. Fantástico. Parabéns, Joaquim, para todo mundo aí. Vou tirar a foto aqui, pessoal. Então, vamos lá. Olha a foto aí, hein? Tá joia? Tirada a foto, mandar no grupo. Manda pra gente. Agradeço a todos. A banca, Mariane. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Parabéns, Mariane. Até mais. Tchau pra vocês. Tchau, Tchau, pessoal. Werneck. Tchau, Dolém. Tchau, Fábio. Tchau, Fontana, Joaquim. Mais, Marcelo. Tchau.